Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podes Crer com José Fidalgo. Este é o último episódio, é o nono e último episódio da segunda temporada. Nós vamos fazer uma pausa para o Natal e vou regressar para o ano que vem, em janeiro, com a terceira temporada do Podes Crer com José Fidalgo. Este, como eu disse, é o episódio número 9 e o tema deste episódio é: na cadeira de Cristo estão sentados os apóstolos do século XXI. Porquê é que eu trago este tema neste último episódio desta segunda temporada? Este tema foi inspirado numa passagem que está em Mateus 23. Podemos abrir lá, se vocês tiverem uma Bíblia convosco. Mateus 23, versículo 1 em diante, diz assim: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos também, dizendo: Na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. A cadeira de Moisés é uma expressão que demonstra poder e autoridade. Moisés é, por assim dizer, o autor, o pai da lei judaica, da Torá, e os fariseus eram uma espécie, não é bem uma espécie, eram os rabinos que ensinavam a Torá, a lei de Moisés ao povo, à multidão. E os escribas redigiam a lei, escreviam as doutrinas que os fariseus adotavam. Os fariseus, digamos assim, eles interpretavam o significado das palavras da lei, da Torá, e os escribas escreviam, deixavam isso escrito para ser lido nas sinagogas, e assim eles ensinavam a Torá, a lei de Moisés, para o povo na altura, para todos os judeus. Só que Jesus encontrou nos fariseus, nos escribas, um grave problema. É que eles se achavam mesmo embutidos de poder e da autoridade divina, ao ponto de que eles interpretaram uma boa parte da lei ao jeito deles, para, digamos assim, terem controlo sobre o povo, sobre as pessoas. Daí que Jesus estava aqui a ensinar, a falar à multidão, conforme diz aqui no versículo 1, e estavam os discípulos de Jesus presentes a ouvir também, e também estavam lá os escribas e fariseus, e eles também estavam lá a ouvi-lo. E ele estava, digamos assim, a atacar no sentido de não a vida pessoal deles, mas estava a atacar o ensino dos fariseus e dos escribas. Em outras alturas, Jesus refere-se ao fermento. Daí que nós lemos muitas vezes esta expressão em que Jesus diz aos discípulos para terem cuidado com o fermento dos fariseus. O fermento, o que é isso? O fermento é as doutrinas, os ensinos, muitas vezes tirados do contexto, manipulados à vontade deles, para impor essa vontade sobre as pessoas, sobre o povo. E continuando a leitura aqui no versículo 3, diz assim: Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Dizem e não praticam. Parece aqui uma contradição. Então, vamos obedecer a eles ou não? Se eles estão sentados, usando esta metáfora, se eles estão sentados na cadeira de Moisés, embutidos de autoridade divina,
que era esse o pensamento que eles tinham e que transmitiam ao povo. E eles eram pessoas que foram lá colocados por Deus e que o povo tinha que os ouvir como se estivesse a ouvir o próprio Deus. Este é o sentido, este poder, esta autoridade que as pessoas muitas vezes ficam a pensar que têm. E por um lado, aqui o versículo 3 parece que Jesus está-se a contradizer. Ele diz: observai e praticai tudo o que vos disserem. Então, será que eles estão errados? Porque Jesus está a dizer para observar. Exatamente, é observar. Ele está a dizer observar o quê? Observar o que de facto a lei diz. Nós temos que estar atentos, nós temos que abrir os olhos, nós temos que observar se o ensino é correto ou não. E se o ensino for correto, se o ensino é correto, então pratiquei. Pratiquei. Para os dias de hoje é igual. O Evangelho é a palavra de Deus para nós. Cristo é o Evangelho. Cristo é o pão da vida. Cristo é o pão que desce dos céus para alimentar os nossos corações, as nossas almas. O Evangelho é a palavra de Deus para nós hoje. Na altura, a lei de Moisés era a palavra de Deus para os judeus. Mas hoje, Cristo é a palavra de Deus para nós. E então, nós devemos observar o que é que Jesus ensina e devemos fazer o que Jesus ensina. Isso é um aspecto. Agora, o que é que Jesus está a alertar? Ele diz aqui assim: mas não procedeis em conformidade com as suas obras. Porquê? Ele até ainda reforça, dizendo: porque dizem e não praticam. Dizem, olha, isto é assim. Obrigam as pessoas a fazerem aquilo, mas eles não praticam. Eles ficam de fora. Como se eles tivessem uma desculpa, uma benesse, por serem fariseus, por serem rabinos, por serem escribas, que sabiam escrever. Na altura, quem soubesse escrever era uma coisa fantástica. Não havia muita gente que sabia escrever. E ler também. Então, às vezes as pessoas que estão em lugar de autoridade sofrem um pouco deste problema. Gostam de mandar os outros fazerem, mas eles não fazem. Esse é um problema que encontramos nos dias de hoje também. Nos dias de hoje também. Daí que é o tema deste episódio. Na cadeira, não estou a dizer cadeira Moisés, mas agora refirma na cadeira de Cristo, não é? Na cadeira de Cristo estão sentados os apóstolos do século XXI. E o que é que eu quero falar? O que é que eu quero mencionar? Que hoje muitas pessoas que têm títulos de apóstolo, ou de bispo, ou de pastor, pessoas que estão em lugar de autoridade, de liderança de igrejas, de ministérios, de instituições cristãs, eles estão em lugar de autoridade e eles têm este problema que os fariseus também tinham. Eles acham-se que estão sentados no lugar de Cristo. É que há líderes que agem de forma que eles são representantes de Cristo aqui na terra, Cristo fala com eles e depois eles falam com o povo. E o povo então ouve-os e se eles quiserem falar com Deus têm que falar com eles primeiro, porque tornaram-se intermediários entre Deus e o povo. Era assim que também os escribas e fariseus se viam. Eles achavam-se intermediários também entre Deus e o povo. E hoje temos o mesmo problema. Daí o título, Os Apóstolos do século XXI. Porquê é que há tanta gente que quer ter este título de apóstolo? Porquê é que há tanta gente que até começaram bem,
mas depois se despistam na sua vida, na sua espiritualidade, e começam a entrar por caminhos tal e qual como os fariseus e os escribas entraram. Um caminho narcisista, um caminho de se achar superior aos outros porque tem um título. A pessoa acha-se que está embutido de uma autoridade divina para exercer poder sobre as pessoas em nome de Deus. Este é um problema que até os dias de hoje continua a acontecer e cada vez é maior, infelizmente. Infelizmente. E Jesus diz, observai, vocês têm que observar o que é que o Evangelho diz, o que é que a lei diz e não o que é que eles dizem e não fazem. E depois ele vai mais longe, versículo 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar. Eu já passei por vários lugares com este problema. De líderes que atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, eles quem? Esses tais fariseus e escribas, nem com o dedo querem movê-los. Eles impõem regras aos outros, mas eles estão fora das regras. Eles impõem fardos aos outros, mas eles não querem carregar nenhum fardo. Porquê? Porque eles acham-se que fazem parte de uma elite divina. Há este pensamento hoje nas igrejas que certas pessoas que estão a tempo integral ou que servem no louvor ou que servem na música ou que servem na oração ou que servem em qualquer outro departamento da igreja, eles acham-se, porque têm um título eclesiástico, eles se acham parte de uma elite divina, superiores ao resto dos membros da igreja. Os membros da igreja estão lá para cuidar deles, para os honrar, para suportar. E então esses colocam peso em cima dos membros e colocam eventos em cima de eventos e colocam uma série de situações em cima deles para que eles continuem a suportar tudo isso, a suportar o ministério, etc, etc, mas eles não mexem uma palha. Os que estão lá em cima não mexem uma palha. Esse é e tem sido um grande problema. E eu quero aqui, digamos assim, alertar os meus amigos que ouvem estes vídeos e que perdem o seu tempo em ouvir estes vídeos. Eu quero encorajar a fugirem de lugares assim. A fugirem. Que tipos de fardos muitas vezes nós encontramos em certos lugares, em certas igrejas, denominações, ministérios hoje no século XXI? Que tipo de fardos são? Por exemplo, existem líderes que gostam de determinar se a pessoa sai da igreja ou não sai, ou expulsa a pessoa e determina que não entras mais aqui. É aqueles que nos dizem a nós, dizem às pessoas que livros é que devem ler. Só podem ler aqueles livros que eles determinam, não podem ler mais livros nenhuns. Que proíbem de visitar outras igrejas, que determinam o que fazer com a nossa vida pessoal, com a sua vida pessoal. São aqueles líderes que querem se meter no casamento, nos relacionamentos com os nossos filhos. São aqueles líderes que nos dizem a nós o que é que os nossos filhos têm que fazer, se devem ou não estudar na universidade, se o filho escolher estudar na universidade, essa pessoa é perseguida.
fazem bullying espiritual em cima dessas pessoas, porque o filho quer estudar, mas o pastor, o líder da igreja, o apóstolo da igreja, acha que isso é uma afronta a Deus. Eu gostava de saber onde é que isso está escrito, mas pronto, isso é só uma parte. São pessoas que se acham donos das vidas das pessoas. E chamam assim, as minhas ovelhas. Vocês são minhas ovelhas. Vocês são deste aprisco. Se vocês saírem deste aprisco para ir para outro aprisco, vocês estão amaldiçoados. E se a vida não correr bem, vocês têm que sair desses lugares e voltar para o vosso aprisco, que o vosso lugar é aqui ao pé de mim. Quando você começa a ouvir conversas destas, o meu conselho é fuja. Fuja dessa gente, fuja dessas instituições, mesmo que tenham o nome de igreja, fuja disso, porque isso não é igreja nenhuma, isso é uma seita. Isso é uma seita. É uma seita que está cheia de fariseus e escribas hipócritas, que dizem, mas não fazem. Impõem, mas eles não fazem. Obrigam, manipulam, mas eles não fazem. E depois há esta ideia de que se a pessoa está a tempo integral na igreja, esses líderes acham-se no direito de cortar no salário quando lhes apetece, de tirar regalias como forma de castigo, porque por qualquer motivo, ou porque lhe apeteceu, ou porque esse líder acha que a pessoa não está a obedecê-lo, e então ele usa-se de múltiplas formas de castigar a pessoa. E das piores coisas que há é quando cortam no salário. Ou fazem a pessoa estar 1 mês ou 2 sem salário. Isso é crime. Ora, se você está numa instituição assim, o meu conselho é sair o mais rápido possível. Mais rápido possível, porque essa pessoa não vai mudar. Esse líder, ele está tão convencido que faz parte de uma elite espiritual, ele está tão convencido que é um escolhido de Deus, um ungido do Senhor, que ele acha-se no direito de fazer o que bem lhe apetece, porque Deus está lá em cima sempre para dizer amém a ele. Então, nós temos de ter muito, muito cuidado. E qual é a arma que esse tipo de líder, esses fariseus, esses apóstolos do século XXI usam nos dias de hoje? Qual é a arma? É sempre com aquela conversa da autoridade e submissão. Eu estou aqui a ler as minhas notas porque não quero perder de facto isto que eu escrevi, porque aquilo que eu estou-vos a falar é uma realidade, infelizmente, em muitos lugares que têm o nome de igreja, mas que de igreja não tem nada. Por exemplo, Jesus disse assim nesta passagem aqui de Mateus 23, não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. O próprio Jesus nos encoraja a não obedecer na prática das mesmas obras que eles fazem e que nos pedem para fazer, que eles não fazem e pedem para fazer. Jesus está a dizer, não procedais. Então, quando alguém usa a arma da autoridade e submissão e começa a dizer a si e a mim que nós estamos aqui para obedecer, e que se nós não obedecermos a essa autoridade, estamos a desobedecer a Deus e que estamos a ser rebeldes, isso não é verdade. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo encoraja aqui a esta multidão que ele estava a falar, neste discurso que está descrito em Mateus 23 em diante, do versículo 1 em diante, ele próprio diz, não procedais em conformidade com as suas obras. Ele encoraja a não obedecer. E esta? Mas Paulo diz que temos que obedecer a todas as autoridades que estão instituídas por Deus. Está escrito lá em Romanos 13. Então vamos lá a Romanos 13 ver o que é que está lá escrito de facto. Vamos lá então. Romanos 13.
Eu vou ler aqui também na minha Bíblia, não é? Romanos 13 diz assim, deixa eu ver aqui, diz assim: toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, ou potestades, conforme algumas traduções diz, mas significa autoridades. Toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Muito bem. Eu creio nisso. Eu acredito. Mas agora diz assim, versículo 2. Por isso, não é? Por causa daquilo que lemos acima, quem resiste à autoridade resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Bem, quem lê isto assim, pensa logo, temos mesmo que obedecer, porque senão vai haver maldição sobre a nossa vida, vamos ficar condenados, temos mesmo que obedecer a tudo o que nos dizem. Bem, já vimos que Jesus diz assim, não procedais em conformidade com as suas obras. Então, o que é que Paulo está aqui a falar? Paulo está a falar na questão de resistir. Resistir. Há uma grande diferença entre o não submeter e resistir. Resistir. Eu posso, por exemplo, não submeter a uma autoridade, seja ela qual for. Isto é, a pessoa, como por exemplo, tenho um exemplo que está no Velho Testamento, que é do Daniel. Daniel servia o rei Dário, acho que era o rei Dário, agora não me lembro o nome, mas ele servia esse rei, na Babilónia. Era um dos 3 jovens que eram conselheiros do rei. Ele tinha uma posição muito boa naquele tempo diante do rei. E um dia o rei decidiu criar uma estátua para que pudessem todos fazer orações e pedidos a essa estátua, a esse ídolo. E, devido à inveja dos companheiros, daqueles que eram colegas do Daniel, devido à inveja deles, porque eles sabiam que Daniel orava ao Deus de Israel, ao único Deus, Senhor de tudo e de todos, e diz que era notório porque eles viam Daniel orar, ele orava 3 vezes por dia. E então o rei criou um édito, uma lei, que dizia que qualquer pessoa, a partir daquela data, que fosse fazer um pedido a um outro Deus que não fosse aquela estátua, que era lançado na cova dos leões. A penalidade era ser preso e ser lançado para uma cova de leões famintos, prontos a tragar quem lá caísse. Ora, a morte certa. E quando Daniel soube dessa lei, o que é que Daniel fez? Escondeu-se? Não. Obedeceu e foi dobrar o joelho à estátua que o rei mandou? Não. Ele desobedeceu ao rei, desobedeceu à autoridade, que era o rei, e naquele tempo o rei mandava mesmo, palavra de rei é lei, era mesmo lei, e ele desobedeceu. E todos souberam porquê, porque ele continuou a orar 3 vezes por dia ao Deus de Israel. E ele não se escondeu, via-se na janela da casa dele, via-se ele a orar a Deus. Então foram fazer queixa dele, e o rei, quando soube,
percebeu que aquilo foi de facto uma armadilha montada pelos invejosos, porque eles tinham inveja de Daniel. Mas como ele não podia voltar com a lei atrás, com a palavra atrás, ele teve que cumprir a sua palavra, porque a palavra do rei é mesmo lei. Naquela altura era assim. Conclusão, o que é que aconteceu? Foram prender o Daniel e lançaram na cova dos leões. Sabemos que depois Deus o livrou e ele não morreu. Mas o que é interessante aqui nesta história é que Daniel desobedeceu a uma autoridade. Então, o rei era uma autoridade, conforme Paulo diz aqui em Romanos 13, toda a alma esteja sujeita às potestades superiores. E era o que Daniel fazia, ele estava sujeito. Ele estava lá, sempre cumpriu as ordens. Mas, quando veio uma ordem que era contra o Espírito de Deus, contra aquilo que ele crê, contra aquilo que é certo, contra aquilo que o Evangelho ensina, o que é que Daniel fez? Desobedeceu, mas ele não resistiu. Está a ver a diferença? Por isso é que Paulo diz aqui em Romanos 13, por isso quem resiste à potestade, resiste à ordenança. Ah, lá está. Daniel reconhecia que o rei era rei porque ele sabia que é Deus que estabelece autoridade sobre os governantes no mundo inteiro, mas ele não resistiu. O que é que ele fez então? Sujeitou-se à penalidade. Sujeitou-se à penalidade. Por exemplo, se hoje houvesse alguma lei que me proibisse de falar o Evangelho, de pregar o Evangelho, se eu continuasse a pregar o Evangelho e fosse descoberto, e se a penalidade da minha desobediência fosse prisão, então eu vou para a prisão. Mas eu não vou parar de falar do Evangelho. Eu não vou parar de falar naquilo que eu creio, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Até eu me submeto à penalidade da lei. Não resisto a ela, mas submeto-me à penalidade da lei. A lei é aquela, então eu submeto. Mas se você continuar a fazer o que está a fazer, vai ser preso. Não faz mal, vou ser preso. Foi o que aconteceu com Daniel. O mesmo aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, os outros amigos de Daniel, que também passaram por o mesmo, e eles desobedeceram ao rei Nabucodonosor. E o que é que aconteceu? A penalidade por essa desobediência era ser lançado numa fornalha de fogo, bem quente. E era tão quente que aqueles que abriram a porta para os lançar para lá morreram, com o calor que aquilo emanava. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha de fogo e nós sabemos, na história, né, está lá escrito em Daniel, diz que eles foram libertos, que apareceu lá uma quarta pessoa, e nós sabemos quem é Cristo, que apareceu aos amigos do Daniel, que era o Sadraque, Mesaque e Abednego, e Cristo apareceu lá e os livrou da fornalha. E eles disseram ao rei, olha, uma coisa eu te digo, rei, eu não vou obedecer a esse édito que tu decretaste, nós não vamos obedecer, porque Deus nos vai livrar, e mesmo que Ele não nos livre, mesmo que seja mesmo a morte certa, nós não vamos obedecer-te. Então estes exemplos são muito bons. Por exemplo, vamos para o Novo Testamento, não é? Os pais de Jesus, José e Maria, desobedeceram a Herodes. Herodes queria matar o menino e eles fugiram. Fugiram para o Egito. Então porquê é que eles não foram obedecer ao Herodes? O Herodes era uma autoridade, então porquê é que não obedece?
Paulo, por exemplo, quantas vezes Paulo, houve uma altura que ele fugiu até de uma cidade, que ele foi descido, ajudado por várias pessoas, e à noite ele teve que fugir descendo um muro alto da cidade, porque o queriam matar. Quantas vezes as autoridades tentaram calar Paulo e Paulo nunca se calou, sempre pregou o Evangelho, sempre pregou o Evangelho. O que é que isto quer dizer? Que ele se submeteu à lei. Se houvesse uma lei, e foi o que aconteceu no final da vida dele, por causa dele pregar acerca da ressurreição dos mortos, ele foi a tribunal. Foi preso, foi julgado e foi morto. Então Paulo não deixou de pregar o Evangelho, submetendo-se à lei. Ele nunca resistiu à lei. Ele apenas não se submeteu. Quando a lei nos leva a ficarmos calados, por exemplo, na questão da pregação do Evangelho. Ora, dito isto, o que é que eu quero também dizer a vocês, meus amigos? Que você não é obrigado a obedecer a nenhum apóstolo do século XXI. Mas o meu apóstolo mandou fazer isto e eu tenho que obedecer. Não, você não tem que obedecer. Porque se eu não obedeço, ainda sou despedido. Então, olha, seja despedido. Porque é que você tem que obedecer? Não é? Se você vê que aquilo que esse homem está a pedir é contrário ao espírito do Evangelho, então não é resistir, é não obedecer. Não se obedece. Mas isso tem penalizações, pois ele ainda põe-me de castigo, ainda me tira o salário. Não faz mal. Deixa tirar. Mas isso faz-me falta. Então se faz falta, então despede-te e vai-te embora, procura emprego noutro sítio. E Deus vai abençoar. E Deus vai abençoar. Porque nós não podemos estar reféns de homens que acham que estão sentados na cadeira de Cristo. O único que pode estar sentado na cadeira de Cristo é o próprio Cristo. Mas ninguém pode estar sentado nessa cadeira, porque a cadeira de Cristo pertence somente a Cristo. Ele é que é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor de todos. E nós devemos nos submeter, sim, a Cristo, ao Evangelho, ao seu Evangelho, à sua palavra. É muito importante nós entendermos isto. E para terminar, dizer o seguinte: nós estamos neste século XXI, eu vivo em Portugal, vivo numa democracia. Existe uma Constituição que diz que o poder reside no povo. O poder reside no povo. Já não é mais num ditador, já não é mais do rei, não é? O poder reside onde? No povo. Esse é o princípio da democracia. E em Portugal a Constituição assim confere. Então vivo também num país em que eu tenho liberdade de expressão. A liberdade de expressão é-me conferida, desde que eu não resista ou passe o meu limite de liberdade, que é importante. Eu vivo num país que aparentemente, e sabemos que é um país de liberdade, né? Por isso é que nós celebramos o 25 de Abril. Temos uma Constituição que diz que o poder reside no povo, nas pessoas, e que eu tenho liberdade de expressão. Eu tenho direitos que não me podem ser roubados. E também tenho deveres para cumprir, como é óbvio, de acordo com a lei. Então eu não devo resistir a isso. Mas, se algum direito meu me está a ser roubado, eu tenho o direito de lutar por ele. De lutar para não perder esse direito. Eu tenho o direito de lutar. Mas, por outro lado, também tenho que ter a consciência que a minha liberdade também tem um limite.
e que se eu ultrapassar esse limite, eu estou, digamos assim, também a usurpar a liberdade dos outros. Então tem que haver aqui um entendimento acerca de como viver em liberdade num país democrático como o nosso, sabendo que o poder reside no povo, mas que o povo confere esse poder a pessoas que são considerados os nossos representantes, que foram escolhidos pela maioria através do voto, pela maioria das pessoas, para que eles nos possam governar durante um período de tempo, mas governar de acordo com aquilo que eles se propuseram a governar, porque nós, povo que mandamos, votamos. E porquê é que votamos? Votamos naqueles que nós achamos que defendem aquilo que eu acho que é o ideal para o meu país. Então, eles prometem fazer coisas em nosso nome, em nossa vez, nas nossas vezes, então nós votamos neles. Se eles não estiverem a cumprir depois, durante o tempo, eu tenho o direito, o povo tem o direito de os tirar de lá e eles serem substituídos por outros. Isto aqui dá pano para mangas, esta conversa, mas esta que é a realidade. Eu não vivo mais no tempo do rei Nabucodonosor. Nós não vivemos mais no tempo do apóstolo Paulo nem do Pedro. Nós vivemos neste século XXI, numa democracia, num país livre, em que a liberdade de expressão foi conquistada e que ninguém nos pode roubar essa liberdade. Mas também sei que tenho limites, como é óbvio, mas tenho liberdade. Então, instituições cujo governo é ditatorial, é de fugir delas. Na verdade, essas instituições que têm presidentes vitalícios e que têm um governo duvidoso, um governo ditatorial, que lideram associações, organizações, igrejas, ministérios, seja o que for, esse tipo de governo é mesmo de fugir dele. Porque normalmente isso dá maus resultados, dá graves problemas. E hoje há muitas pessoas que não querem pôr mais os pés numa igreja porque passaram por igrejas com este problema. Igrejas ditatoriais. Uma ditadura autêntica. Liderada por um fariseu escriba que se acha, por um apóstolo que se acha que está embutido de poder, que está sentado na cadeira de Cristo a governar, em nome de Cristo, a governar os outros. A meter-se na vida pessoal das pessoas, a dizer às pessoas o que é que elas têm que fazer com os filhos, o que é que elas têm que fazer no casamento, o que é que elas têm que fazer na igreja, e se não fizerem o que ele diz, são castigados. Ora, se nós estamos num ambiente assim, numa associação, uma igreja, seja o que for, com um governo desse tipo, qual é o meu conselho? É fugir o mais rápido possível, é sair logo, é não dar cavaco mais a essas pessoas. Aleluia! E eu dou graças a Deus, porque quando eu comecei a ter noção disto tudo que eu tenho vindo a ensinar ao longo destes episódios todos, eu tomei uma decisão. É de sair. É de sair. E agora, temos que ter também algum cuidado quando saímos, aonde é que nós nos vamos meter de novo. Porque às vezes, como também já aconteceu comigo, infelizmente, saí de um, meti-me noutra e só tive os mesmos problemas. Porquê? Porque eu não tive o cuidado depois de verificar como é que esse novo lugar onde eu estava, como é que era o governo lá, como é que era o modo operandi de lá.
Então temos que aprender. Há muito para aprender. E como eu dizia, como eu disse há pouco, não é? A grande arma que este pessoal tem é esta questão da autoridade e submissão. Querem impingir a todos que quando nós estamos a desobedecê-los, estamos a desobedecer a Deus para trazer o quê? Condenação à pessoa, sentimento de culpa. E isso é tão forte na mente das pessoas que as pessoas ficam até com medo de serem amaldiçoados, porque não estão a obedecer ao homem de Deus. Irmãos, só há uma pessoa a quem nós devemos toda a nossa obediência. E essa pessoa é Jesus Cristo. Só há uma doutrina, ou se assim podemos chamar, que nós devemos de facto obedecer. É o Evangelho de Jesus Cristo. Às palavras de Jesus Cristo. Jesus é que é o pão da vida para todos nós. E é a Ele, a Jesus, que temos que seguir. E a mais ninguém. Deus te abençoe. Fica bem. Desejo a todos um Feliz Natal. Um próspero ano. Um novo ano próspero. Abençoado por Deus. E fica então aqui a promessa para o ano que vem. A partir de, depois eu direi as datas, mas em princípio em janeiro iremos começar com a terceira temporada do Podes Crer com José Fidalgo. Um grande abraço para si.